Oi, oi, pessoas e extraterrestres. O vídeo de hoje vai ser sobre nostalgia. Eu gosto muito do sentimento de nostalgia, apesar dele ser um pouco triste. Eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. Eu amo ficar pensando sobre momentos que eu vivi na minha adolescência, não que eu seja uma anciã de 94 anos que tá falando sobre isso, mas eu gosto de pensar sobre como eram as coisas, como eram os adolescentes também, né, na minha adolescência. E eu gostava muito, 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 apesar de eu ter tido alguns problemas, né, nessa época, algumas coisas que aconteceram não muito legais, mas eu gosto muito de pensar sobre como era. Nossa, a minha adolescência foi o seguinte, em 2018 eu fui para outra escola, entrei no 6º ano, né? Nossa, tudo incrível, nova escola, novas pessoas, eu ficava tipo, uau, era tudo novo pra mim, era maravilhoso. Depois, 2019, foi o meu 7º ano, e uma amiga minha de infância entrou na escola, eu lembro disso, e a gente bagunçava demais juntas e era muito legal. Mas depois disso a gente meio que se afastou e eu passei muito tempo na biblioteca de novo. Mas era muito legal, não estou reclamando. Porque foi em 2019 que eu conheci Harry Potter. E todo mundo que me conhece sabe que Harry Potter, pra mim, tem um espaço gigantesco na minha vida. Eu sei muitas coisas sobre Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Minha casa é Sonserina, minha segunda casa é Corvinal. O meu patrono é um gato Ragdoll, que eu acho que combina super com a minha personalidade. E eu gosto muito de pensar sobre como foi a primeira sensação quando eu abri o livro da Pedra Filosofal, que é o livro 1 de Harry Potter, e eu fiquei maravilhada. Nossa, eu gosto de pensar sobre isso, né? Porque foi uma sensação única que eu não senti com nenhum outro livro. Eu não amo nenhum outro livro como eu amo Harry Potter. Tá certo que eu amo a R.L. Stein também, mas Harry Potter pra mim tem um significado na minha vida, porque quando eu conheci Harry Potter, eu estava passando por algumas coisas pessoais minhas, tipo, do meu interior, do meu ser, porque eu sou uma pessoa que pensa demais. E aí aconteceram algumas coisas e eu cheguei na biblioteca e falei pra bibliotecária que eu queria um livro diferente, um livro mágico pra ler, só que um livro que eu nunca tivesse lido, porque eu sempre pegava livros repetidos. Eu amo livros repetidos, porque aí eu posso ter várias perspectivas das histórias. Mas aí eu peguei Harry Potter e hoje em dia eu sou muito fã. Mas enfim, voltando pro sentimento da nostalgia, depois de 2019 veio a pandemia. Em 2019, né, também ficou um período de greve, então um período eu não fui pra escola, aí depois que voltou, pandemia, coronavírus. Só que um fato muito interessante é que em 2020, durante a pandemia do coronavírus, eu ganhei um box de Harry Potter do meu pai, que eu tinha recém começado a ler, né? E a minha pandemia se resumiu basicamente nisso: ler Harry Potter, ler fanfics. E teve tanta coisa que aconteceu e todo mundo tava em casa e foi muito, sei lá, eu acho que foi bizarro. Mas depois que voltou, em 2021, a gente começou a sair de casa. Foi em 2021. E aí eu comecei a fazer um curso de operador de computador no Senai. E depois que eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a interagir novamente com as pessoas, mas não voltou a ser igual, sabe? No começo que a gente começou a sair de casa, eu ainda ficava meio, sei lá, de conversar com as pessoas, era uma sensação esquisita pra mim. E até hoje eu não gosto de lugar com muita gente, não gosto, eu não consigo ir em shows por conta disso. E até na faculdade,
quando eu comecei foi difícil pra mim, porque era muita gente, é muito acumulado, eu comecei a ficar desesperada, chorava direto no banheiro. Não que agora eu não chore, às vezes eu choro no banheiro. Muitas matérias complicadas, mas foi isso. Eu amo o sentimento de nostalgia. Inclusive 2022, meu primeiro ano do ensino médio, melhor ano meu escolar, que assim eu considero meu melhor ano escolar, foi em 2022. E eu sinto muita saudade. Ai, se eu falar mais eu vou chorar. Sou uma pessoa muito emotiva. E foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Estou nostálgica. Estou nostálgica e vou rever as fotos antigas.